liberar a sua resistência ao perdão. E principalmente ao auto-perdão, que vamos falar agora. Bom, você já parou pra pensar o quão difícil é se perdoar? Algumas pessoas têm essa facilidade, mas em algum ponto a gente não consegue. Sabe por quê? Bom, porque a gente cria essa resistência, esse mito de achar que ao se perdoar, você não estaria pagando pelos seus erros, entende? Não acha justo. A gente tem muito latente isso, que justiça é pagar pelos próprios erros, quando não é verdade. E outra coisa, não somos nós que temos que fazer justiça. Essa ideia de justiceiro só acaba com a gente. Então, você consegue pensar algo que fez no passado que sente dificuldade em se perdoar? Que foi algo que você considera muito grave, que fez outra pessoa chorar muito, sofrer muito, infidelidades, vícios, mentiras, e aí você não consegue se perdoar por conta disso, uma escolha ruim, uma decisão ruim. Olha, precisa, mas se fosse fácil, você já teria feito, né? É muito cômodo eu chegar aqui e falar assim, olha, você precisa fazer isso. Muitas vezes você sabe que precisa fazer isso, só que não consegue, porque realmente é difícil. Então vamos tentar analisar primeiro, talvez isso facilite o seu processo. Essa sensação de que você está pagando uma dívida, que você precisa pagar essa dívida, que você fez algo ruim, que tem um débito, e que caso você se perdoe, você vai seguir feliz e contente, como se nada tivesse acontecido. Muita gente pensa assim, né? Muita gente pensa assim até porque o que nós fizemos no passado, as nossas escolhas do passado, a gente planta e colhe no futuro, no caso no presente. Então você está colhendo essas consequências e por isso você não consegue se perdoar. Você não consegue perdoar o eu do passado por conta dessas consequências que você está considerando negativa. A gente está vendo a importância do processo, daqueles passos que eu falei no outro vídeo, como é que eles se interligam. Porque quando você começa a ver as bênçãos, isso deixa de ser tão pesado. Mas voltando para o passo número 1. Uma parte de você teme que se você se perdoar, você vai sacrificar essa coisa esse purgatório, você pagar pelas suas dívidas, pelos seus pecados. Então você não consegue se perdoar verdadeiramente. Agora me fala, isso ajudou? Isso ajudou a pessoa que você prejudicou? Isso ajudou a você, caso você tenha tomado uma decisão ruim e isso esteja gerando uma consequência negativa na sua vida agora? Por acaso você não se perdoar está fazendo você se sentir melhor, você ser melhor, você ter uma melhor qualidade de vida agora? Não, né? É porque eu acho que você não estaria vendo esse vídeo agora. Se tivesse dado certo, se essa sua dívida, se pagar essa dívida para sempre fosse algo bom. Então, não perdoar, não se perdoar, se culpar, não resolve. Só piora tudo. Então, vamos lá. Vamos refletir junto. Aquilo que você fez no passado, tá no passado. Mas, Mariana, as consequências disso eu vivencio hoje. É verdade. Então, tem uma ferramenta que ela ajuda bastante a gente conseguir se perdoar. Pelo menos eu uso bastante. E isso tem ajudado bastante. Quer ver o que aconteceu comigo uma vez? Vamos lá. Aconteceu tanta coisa, mas eu acho que essa foi a mais pesada, assim, pra mim. Minha mãe faleceu. E eu não sabia o que fazer, porque foi muito de repente. Eu não esperava jamais. Minha mãe era uma pessoa muito saudável, de repente ela adoeceu. E ela faleceu, ela partiu. E eu precisei, nessa situação, eu me vi totalmente perdida, desorientada. Minha tia, que é a minha grande parceira, caçula da minha mãe, mas como se fosse uma irmã mais velha minha, sempre ao meu lado, meu tio também, mas todo mundo estava muito desnorteado com essa situação, com a minha mãe ter partido assim de forma tão súbita. E eu não sabia, a casa dela era muito grande, uma casa muito grande, que ela é uma casa assim que ela construiu por anos, sabe aquela coisa que é a vida da pessoa? Pois é, minha mãe juntou dinheiro por anos, construiu a casa ela mesma, uma coisa linda a casa dela. E eu não sabia o que fazer com aquela casa, porque a manutenção era gigante.
E, gente, cada coisa que aconteceu nessa casa, sério, só um adendo. Eu queria vender a casa, porque eu tava desesperada. E pra mim era muito doloroso ir pra essa casa, que minha mãe era apaixonada por ela. E tudo lembrava muito minha mãe. E tanto que, quando minha mãe já tava assim no leito de morte, ela tava quietinha, olhando assim o horizonte lá no hospital, olhando a parede. E aí a enfermeira chegou pra ela e falou assim: o que foi que você tá pensando, meu bem? Ela, na minha casa. Então, era muito, essa frase ficou muito marcada em mim. E a gente passou ótimos momentos lá. Eu cresci nessa casa, enfim. E aí eu queria vender, eu queria me desfazer disso, porque era muito doloroso ir pra casa da minha mãe e não ter a minha mãe. Então eu queria mais rápido me desfazer disso. Um dia, eu tava pensando assim, por que eu não alugo a casa? Não, mentira. Eu decidi vender e falei que ia vender. Então vieram pessoas interessadas em vender a minha casa. A primeira pessoa falou da casa e meio que depreciou a casa, assim, jogou o preço lá embaixo. Tanto que as pessoas que estavam acompanhando, que são grandes amigas minhas, falaram assim: não, mas não é assim, olha só, casa boa, não sei o quê. Mas a pessoa depreciou, jogou lá embaixo, ó. Não tá lá embaixo, mas enfim. E aí ela tava saindo e eu falei assim: vamos. Aí a pessoa disse que já tinha pessoas interessadas, que seria muito fácil, porque ele era muito conhecido e tinha muitos amigos, e realmente tem. Eu falei, tá, vai vender, né? E é muito triste pela forma como falou da casa, com um certo desdém, assim, sabe? E era a grande herança da minha mãe, o que ela amava. E eu tô aqui olhando pra ela agora. E então eu falei assim: pois é, eu pego vender, não sei. Gente, quando eu pensei, não, eu tava saindo da casa, esse pessoal acabou de sair. O portão da casa caiu, despencou assim, paft. Eu falei, gente, o que é isso? Foi só o homem sair. Aí ele saiu, eu entrei no carro, coloquei o cinto e o portão, abri o portão e paft. Aí eu falei, pronto. Aí veio amigo, veio todo mundo, veio vizinho me ajudar, a gente conseguiu levantar o portão, mais gasto, eu falei, como é que eu vou manter essa casa com esse portão? Aí eu pensei, a primeira coisa que eu pensei foi, minha mãe não quer que eu venda essa casa, não. Aí, e aí eu pensei mais um pouco e falei assim, gente, por que eu não alugo, né? E aí surgiu um corretor que falou assim, Mariana, olha, ele não era um dos corretores que ia vender minha casa, ele falou assim, olha, tô precisando de uma casa na região que sua mãe morava, você quer alugar sua casa? Eu dormi pensando na terça-feira em alugar minha casa. Na quarta-feira, o corretor me fala isso. Aí eu falei assim, quarta-feira de manhã, eu falei, quero, tava pensando nisso ontem à noite. Ele falou, então tá, amanhã, na quinta-feira, eu vou levar o casal interessado. Gente, quando eu comecei, eu não acreditava, nada disso que eu tô te falando, que eu vou falar pra vocês, nessa jornada, eu acreditava. Nada, eu achava tudo baboseira, e minha mãe adorava essas coisas. Aconteceu tanta coisa comigo nesse último ano, que não tinha como não acreditar. E aí eles foram, esse casal foi lá, e as coisas, sabe, tudo fluindo e tudo mais. Aí eles foram embora, decidiram alugar a casa da minha mãe, pessoas muito boas, decidiram adotar o cachorro da minha mãe, e disseram que ia cuidar de tudo lá, e falaram que eu podia deixar os móveis. Mas o corretor não deixou eu deixar os móveis lá, porque ele disse que poderia estragar, não sei o quê. E cabeça doida, vamos fazer um garage sale. Pá, vende, não sei das quantas. Vendemos a preço de banana, os móveis bons, sabe? E a mulher não me pagou. A dona do garage sale não me pagou. Então eu falei isso tudo pra contar o seguinte. Quantas vezes eu, recém-órfã, que aquela casa, aqueles móveis eram tudo pra minha mãe, que a gente comprou por anos, né, aos pouquinhos. Vocês imaginam quanto eu me culpei de ter desfeito de tudo, dos móveis da minha mãe? As coisas dela ainda estão comigo, com meus tios, eles guardaram, mas os móveis realmente não tinham onde deixar. O quanto eu me culpei, o quanto eu me chamei de burra, de irresponsável, de negligente, com os bens da minha mãe, enfim. Aí eu só consegui me perdoar quando eu fiz essa estratégia. Muita atenção agora. Ela chama versão de você. Você vai olhar pra situação que te incomoda
e vai falar assim: você vai se amar, você vai se respeitar, você vai ter carinho com você. No meu caso, Mariana, você fez o melhor que uma menina que tinha acabado de perder a mãe de câncer poderia fazer. Então, você não pode se culpar pelo que você fez lá. Agora, você precisa se perdoar e seguir em frente. O que você fez, você aprendeu muito com isso. Mas você precisa se perdoar. Você pode aprender com a situação. Você pode ver que não foi uma boa escolha. Mas você não pode se culpar, você não pode se magoar, você não pode se ofender. Então, essa estratégia, a versão de você, tão simples, resolve muita coisa. Quando você fala assim: eu fiz o melhor que eu podia, com o que eu sabia na época, acabou. Você fez o que você podia. Chega, bola pra frente. Então, fica essa ferramenta para ajudar vocês nesse primeiro passo, que é de acabar com essa resistência ao perdão. E lembrem-se, essa ideia de pagar dívida não ajuda ninguém. Se ajudasse, as pessoas não estavam tão doentes, com tantos problemas, né? Perdoar é o primeiro caminho para a cura. Mais uma vez, eu agradeço muito a companhia de vocês e até o próximo vídeo.